Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de patologia focando em inflamação. Essa playlist, ela condiz com o quarto capítulo do livro do Bogliolio de patologia. Então vamos lá, vamos continuar. Componentes humorais da resposta imunitária inata. Não se esqueça, se esse conteúdo faz sentido para você, curte, comenta e segue o canal. Uma jornada pelos mecanismos moleculares que protegem o organismo contra agentes patogênicos, através de componentes circulantes no plasma e na matriz extracelular. Sensores e efetores, o que são? Os componentes humorais representam moléculas que circulam no plasma ou são produzidas nas células e passam para a matriz extracelular. Funcionam como sistema de vigilância e resposta imediata a ameaças. Dividem-se funcionalmente em duas categorias principais: sensores moleculares, que reconhecem sinais de perigo, e efetores, que executam as respostas de defesa. Os sensores reconhecem alarminas e induzem a libertação de mediadores da resposta efetora. E os mediadores inflamatórios executam a resposta de defesa através de cascatas moleculares. Estes componentes atuam de forma integrada, criando uma rede complexa de proteção imunitária. Sistemas proteolíticos de contato. O plasma contém sistemas proteolíticos especializados que reagem em cascata quando ativados pelo contato com superfícies eletronegativas. Esses sistemas são fundamentais para a manutenção da homeostase e resposta a agressões. Coagulação sanguínea transforma o fibrogênio em fibrina, formando coágulos que estancam hemorragias. Fibrinólise dissolve coágulos formados, restaurando o fluxo normal sanguíneo. Sistema complemento destrói patógenos e marca-os para eliminação por células fagocitárias. E sistema de cininas gera mediadores vasoativos que regulam a permeabilidade vascular. A grande interrelação entre esses sistemas significa que uma agressão frequentemente ativa múltiplos sistemas simultaneamente, amplificando a resposta da defesa. Coagulação sanguínea, visão geral. A coagulação do sangue é um fenômeno de gelitificação do plasma, através de uma cascata de ativação sequencial de pré-proteases. Esse processo induz a polimerização do fibrogênio, formando uma proteína fibrilar insolúvel, a fibrina, que cria uma rede molecular aprisionando os elementos figurados do sangue. O resultado é uma formação do coágulo, uma estrutura essencial para estancar hemorragias. A retração do coágulo por ação das plaquetas separa o sangue em duas fases: soro, plasma sem fibrogênio, e coágulo. O processo precisa ser altamente controlado. A falta de coagulação predispõe a hemorragias, enquanto o excesso resulta em trombose. Mecanismo molecular da coagulação. A coagulação organiza-se através de arranjo de complexos moleculares, que incluem zimogênios, pré-proteases, cofatores e substratos reunidos numa superfície sólida. Superfície de reação: microvesículas libertadas pelo endotélio e plaquetas servem como plataforma onde os complexos moleculares se organizam. Papel do cálcio: os íons cálcio prendem os fatores da coagulação na superfície das microvesículas, garantindo proximidade para a interação. Amplificação molecular: os complexos facilitam a amplificação das reações em cerca de 300 vezes a ação isolada da enzima.
Vias de ativação da coagulação. A via extrínseca inicia após a lesão vascular, que expõe o fator tecidual, fator 3. Este ativa o fator 7, que subsequentemente ativa o fator 10, e é a via fisiologicamente mais importante. A via intrínseca, desencadeada pela formação do complexo ativável pelo contato após exposição do sangue às superfícies alteradas. Exemplo, colágeno, envolve a calicreína, cinogênio de alto peso molecular e fator 7, de fator 12. Via comum. Ambas as vias convergem na ativação do fator 10. O fator 10A, junto com o fator 5A, forma o complexo protrombinase, que transforma a protrombina em trombina. Embora distinguidas in vitro, ambas as vias atuam de forma integrada in vivo, com múltiplos pontos de integração e amplificação cruzada. A cascata de ativação, a via intrínseca. Formação do complexo de contato. Sangue contata a superfície alterada, por exemplo, colágeno, envolvendo calicreína, cinogênio de alto peso molecular e fator 12. Ativação de calicreína. Pré-calicreína é ativada e a calicreína é formada, ativa o fator 12, fator Hagerman. Ativação sequencial, fator 12A ativa o fator 11, fator 11A ativa o fator 9, fator 9A mais 8A ativa um fator 10. Convergência. O fator 10 ativado entra na via comum de coagulação. Formação do coágulo, etapa final. Da protrombina ao coágulo estável. O complexo protrombinase, fator 10A mais o fator 5A, atua sobre a protrombina, transformando-a em trombina, a enzima central da coagulação. A trombina cliva o fibrogênio, promovendo a sua polimerização em fibrina. Por ação do fator 13A, formam-se ligações cruzadas entre as moléculas de fibrina, estabilizando a rede e tornando o coágulo resistente. Essa estrutura tridimensional aprisiona as células sanguíneas, formando o coágulo que sela a lesão vascular. Mecanismos de controle da coagulação. A ativação da coagulação é um processo rápido e explosivo que deve ser limitado ao local da lesão. O controle é essencial para prevenir a trombose sistêmica. Diluição do fluxo. Os procoagulantes são diluídos no fluxo sanguíneo, reduzindo sua concentração longe do local da lesão. Remoção fagocitária. O sistema fagocitário mononuclear remove ativamente os fatores procoagulantes da circulação. Anticoagulantes naturais. Múltiplos inibidores endógenos controlam cada etapa da cascata de coagulação. A proteção endógena. Antitrombina inibe a trombina em fatores 10A, 9A, 12A e 11A, formando complexos irreversíveis. Heparina endotelial. A heparina e o sulfato de heparano na superfície endotelial removem rapidamente a trombina. 1 ml de sangue exposto a 5.000 centímetros quadrados. O sistema de proteína C/S. O complexo trombomodulina, trombina e proteína S ativa a proteína C, que degrada os fatores 5A e 8A. TFPI. O inibidor do fator tecidual, localizado na superfície endotelial, inibe o fator 10A e o complexo FT e 7A. E prostaciclina e NO. Potentes antiagregadores plaquetários que inibem a progressão da coagulação. Sistema fibrinolítico, dissociação do coágulo. Em condições fisiológicas, o coágulo formado deve ser eliminado assim que cumprir a sua função hemostática.
Esse processo é mediado pelo sistema fibrinolítico. A plasmina, formada a partir do plasminogênio, digere a fibrina em fibrinopeptídeos, dissolvendo progressivamente a rede do coágulo. Ativadores do plasminogênio. O TPA, produzido no endotélio, principal ativador intravascular, e o UPA, sintetizado em múltiplas células, abundante na urina, responsável pela fibrinólise extravascular. E a regulação da fibrinólise. O sistema fibrinolítico também requer controle rigoroso para evitar hemorragias descontroladas. O PAI, inibidor de ativador, PAI-1, sintetizado no endotélio e plaquetas, inibe o TPA. PAI-2, produzido em leucócitos e placenta. Alfa-2, antiplasmina, inibe diretamente a plasmina, impedindo a digestão excessiva da fibrina. TAFI, ativado por trombina, cliva resíduos de lisina na fibrina, dificultando a ligação do plasminogênio e protegendo a fibrina. Sistema gerador de cininas. O sistema de cininas está intimamente associado ao sistema de coagulação, partilhando vias de ativação comuns. O fator Rangeman, fator 12, quando ativado por endotoxinas ou superfícies eletronegativas, ativa a pré-calicreína em calicreína. A calicreína atua sobre o cininogênio, gerando bradicinina, um mediador inflamatório potente, que provoca vasodilatação arteriolar e aumenta a permeabilidade vascular. Amplificação. A calicreína pode clivar o fator de Rangeman em fragmento que ativa mais pré-calicreína, ativando um ciclo de amplificação. O sistema complemento, defesa imunitária molecular. O sistema complemento é um conjunto sofisticado de proteínas proenzimas que ativam em cascata, formando sobre a célula-alvo um complexo macromolecular que perfura a membrana celular. Reconhecimento. O sistema é ativado por 3 vias distintas: clássica, complexo AG-AC, alternativa, superfície de patógenos e a via das lectinas. A cascata enzimática. Ativação sequencial de proteínas gera produtos bioativos, opsoninas, antifilactoxinas e quimiotáticos. E a formação do MAC, complexo de ataque da membrana. C5b9 cria poro hidrofílico, que causa lise celular. Proteínas inativadoras controlam o sistema, impedindo a ação indiscriminada sobre as células próprias. Via de ativação do complemento. A via clássica, ativada por complexos AG-AC, IgG e IgM, e FC do anticorpo, expõe o sítio que interagem com C1q, iniciando a cascata C1, C4, C2 e C3. Via alternativa. Desencadeia por ativação espontânea de C3 na superfície de patógenos deficientes em ácido ciliático. Envolve fatores B e D e properdina. Via das lectinas. Inicia pela ligação de MBP, proteína de ligação à manose, em resíduos de manose em microorganismo, MASP, que ativa C4 e C2. As 3 vias convergem na formação de C3 convertase, ponto crítico da amplificação do sistema. A via clássica, mecanismo detalhado. Ativação pela via clássica ilustra a sofisticação molecular do sistema complemento. Ligação C1q e FC. O complexo AG-AC expõe o sítio no FC, que interage com o C1q do complexo C1qRS. Ativação do C1R e o C1S. Alteração conformacional ativa C1R, que adquire atividade proteolítica e ativa C1S. Clivagem C4 e C2. C1 cliva C4, C4A mais C4B,
C4b liga-se à membrana e captura C2, clivando em C2A, C2b. Formação do C3 convertase. O complexo C4b e 2b constitui a C3-C5 convertase, estimula a enzima central da cascata. E ampliação. A C3 convertase cliva múltiplas moléculas do C3, gerando C3-alfa e C3b, C3A e C3b em grande quantidade. Formação de ataque à membrana, MAC. A formação do complexo C5b9. A C3 e a C5 convertase cliva C5 em C5A e C5b. A C5b inicia a montagem do complexo terminal, que é C5b liga-se a C6. C5b6 associa-se a C7. C5b6-7 recruta C8. C9 polimeriza, formando 12 a 16 unidades. O resultado é um canal transmembranar anfipático hidrofóbico externamente, integra-se na bicamada lipídica hidrofílico internamente, permite a passagem de águas e íons. Via alternativa, defesa inata imediata. A via alternativa constitui um mecanismo de defesa rápido e independente de anticorpos, essencial na resposta imunitária inata. Hidrólise espontânea do C3. C3 circulante sofre hidrólise espontânea, originando C3BH2O, que liga-se às superfícies celulares. Discriminação próprio e não próprio. Células normais, ricas em ácido ciliático, favorecem a ligação do fator H com o C3b, permitindo a inativação. Micro-organismos pobres em ácido ciliático não conseguem inativar C3b. A formação de C3 convertase. C3b não ativado liga-se ao fator B. O fator D cliva o fator B. O fator C3b é a C3 convertase. A estabilização e amplificação. A properdina estabiliza C3BB, formando C3BBB. Esse cliva mais C3, amplificando exponencialmente a resposta. E a regulação do sistema complemento. A regulação rigorosa do complemento é crucial para prevenir ativação descontrolada e dano teciduais próprios. Inativação de C1. Liga-se irreversivelmente a C1, que é o inibidor de C1-INH, liga-se irreversivelmente ao C1, impedindo a ativação excessiva da via clássica. Proteína reguladora, RCA. Família de proteínas como fator H, C4BP, DAF, CR1, 2 e MCP, que desassociam ou degradam C3 convertases. E proteção membranar. A proteína S, HRF, impede a ligação de C5b6 à membrana e formação do MAC, protegendo as células próprias. Aqui temos uma tabelinha de qual regulador estamos falando, onde ele está e qual a função deles. Tudo isso já foi falado. Pode dar um print e anotar. A função biológica dos produtos do complemento. A ativação do complemento gera múltiplos produtos com ações biológicas distintas, constituindo um sistema integrado da defesa. Anafilatoxinas, C3A, C4A e C5A, libertam histamina de mastócidos, aumentando permeabilidade vascular. A lise celular, complexo MAC, C5b9, perfura membranas, causando a morte de patógenos. E a opsonização, C3b e C4b marcam patógenos para a fagocitose mais eficiente. Se você não lembrar dessa palavra, opsonização é tipo uma marcação para ficar mais visível onde deve ser fagocitado. Quimiotaxia. O C5A atrai neutrófilos e macrófagos para o local da infecção, concentrando a resposta imune.
Ativação leucocitária. Receptores de C3b e C5a induzem explosão respiratória, exocitose de grânulos e aumento do poder microbicida. E a vasodilatação. C2a promove vasodilatação local, facilitando a chegada de células e moléculas de defesa. Por todas essas ações integradas, o sistema complemento constitui um pilar fundamental da imunidade inata, fornecendo proteção imediata e preparando a resposta imunitária adaptativa. Eu tentei ser um pouco mais rápida porque tinha muito assunto nessa parte da aula. Mas é aquela coisa, printa, comenta, faça suas perguntas. Quem sabe a gente não tem umas aulas para tiração de dúvidas. Um abraço, gente, até a próxima.